Na indústria gamer, quem não sabe negociar acaba trabalhando muito e ganhando muito, mas muito pouco. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse canal aqui construído estrategicamente para poder fazer negócios na indústria dos jogos digitais. Não é jogando, é ensinando a empreender com 14 áreas fundamentais do empreendedorismo, que eu vou passar ao longo do nosso tempo aqui e mais. Não só isso, mas os dados e os números da indústria gamer. Mas esse vídeo de hoje, como eu disse no começo, quem não sabe negociar acaba trabalhando muito e ganhando muito, mas muito pouco. E é verdade. Você sabe negociar, você sabe as técnicas fundamentais da negociação e não é dom não. Negociação é simplesmente preparação. É você se preparar, estudar e compreender de maneira inteligente como lidar com essa arte, a arte da negociação, e faz toda a diferença no mercado. E não seria diferente na indústria dos jogos digitais. Só para lembrar para você não esquecer, e para quem está chegando agora, mas será que esse mercado vale a pena? É um dos melhores mercados que existe para se fazer negócios. Negócios em várias áreas e também crescimento de network, sua rede de relacionamentos. É um mercado bilionário no mundo inteiro. No Brasil, mais de 150 milhões de pessoas jogam. Só que pouquíssimas pessoas fazem negócios e ganham dinheiro. A grande maioria só consome. Você que está me assistindo agora, você só joga e consome da indústria gamer ou você também fatura com esse mercado bilionário? É onde entra o pulo do gato. Eu estou aqui para te ensinar esse pulo do gato, que é ganhar dinheiro nesse mercado, de maneira muito, mas muito estratégica, em alguns pilares, em algumas áreas dos jogos digitais da indústria gamer. Mas vamos lá, negociação. Vamos falar um pouquinho sobre essa área. Hoje é dado técnico. Um dia eu falo sobre uma área dos 14 pilares, por exemplo, hoje negociação, aí depois eu vou falar sobre vendas, depois marketing, publicidade, estratégia e por aí vai. E dia sim, dia não. Porque no intervalo eu falo sobre os dados da indústria gamer. Hoje é só técnico, é negociação. Eu vou te dar aqui uma breve explicação sobre essa arte milenar e que faz toda a diferença e que quando você junta ela com, por exemplo, a comunicação, você consegue fechar negócios e prosperar e fazer grana, que também é o nosso interesse aqui. Negociação. Grandes organizadores do esportes, eles movimentam milhões através de patrocínio, contratos, publicidade e negociação de imagem. É um exemplo de como se ganhar dinheiro sabendo negociar nesse mercado. Creators negociam o quê? Marcas. E no caso dos creators, isso pode significar duas coisas. Na verdade, duas dinâmicas principais. E sabe quais são elas? Uma delas, parcerias e publics. Sabe o que isso quer dizer? Traduzindo, nada mais, nada menos do que marketing e influência. Você vê como é importante a gente saber utilizar do que a gente tem nas mãos, né? Os criadores de conteúdo, vamos lá, os creators, eles se desenvolvem e fazem negócios negociando. A negociação é fundamental. Nesse caso específico, quer dizer que os criadores, eles negociam com as empresas, negociam marcas, produtos, porque as marcas, elas pagam para esses criadores para divulgar as suas marcas, né? Ou os seus produtos também. Enfim, é algo extremamente vantajoso. E essa negociação envolve definir, por exemplo, valores e formato. Ou seja, quanto será pago para um post, seja no Instagram ou seja no YouTube. Escopo e direito de uso. Sabe o que significa? Significa que é o tempo que o material ficará no ar e se a marca poderá impulsionar ele como um anúncio pago. Outro ponto, o alinhamento. Nesse caso, se o produto faz sentido para o nicho de alinhamento dos seus seguidores. É basicamente isso. Os streams, eles também negociam a audiência. Então, tudo é negociação. Jogadores negociam os seus contratos. Empresas, de um modo geral, elas negociam o quê? Negociam influência. Pois é, a influência que o peso daquele criador de conteúdo, daquele
time de jogadores de campeonato vai ter dentro do seu negócio. Então, tudo é negociação. Tudo envolve negociação. As organizações, de modo geral, elas negociam o quê? Atenção. Tudo envolve negociação. Por isso que você que está nesse mercado, que chegou agora e que está assistindo esse vídeo, eu quero que você entenda justamente que é necessário você aprender o mínimo do mínimo sobre negociação. Mas eu vou te dar uma notícia muito boa. A pesquisa que eu fiz como pesquisador e tudo que foi desenvolvido nesse projeto foi para que, por exemplo, vamos pegar como exemplo agora a negociação, que é um dos pilares que eu vou entregar. 10, 15, 20 anos sintetizados com o que há de melhor, mas muito objetivo sobre negociação. Para quando você for aplicar isso na sua rotina diária de negócios, ser algo que você possa trabalhar de maneira muito eficiente, muito eficaz. E se você não usar isso para a indústria de jogos digitais, da indústria gamer, com certeza você vai poder usar para a sua vida, não só nos negócios, mas também aprender a negociar isso na sua vida pessoal com as pessoas com quem você convive e até no seu time de trabalho. Então, negociação é uma arma fundamental, no bom sentido da palavra, é uma arma fundamental para se saber utilizar, como utilizar na hora certa para poder se utilizar, da maneira certa. Envolve alguns outros atributos? Envolve sim, como a comunicação que eu falei recentemente. Envolve você saber se comunicar para poder também ajudar no processo de negociação. Persuasão? Envolve alguns gatilhos de persuasão, mas tudo está envolvido em quê? Em negociação. Você vai ter que saber negociar dentro da esfera das áreas que eu vou propor para que a gente possa trabalhar como parceiros de negócios nesse universo bilionário da indústria dos jogos digitais. E eu vou te dizer mais, negociação não é só apenas dinheiro não, porque a gente bota na cabeça, vou negociar, é só grana. Não, não é. Você sabia que o simples fato de você saber negociar de maneira justa, honesta, honrada, você ganha um aliado para negócios, ainda que não seja o seu objetivo. Mas, quando a gente negocia de maneira certa, vamos lá, vamos pensar, você está negociando com uma pessoa. Quem está do outro lado, a outra pessoa com quem você está negociando, é um ser humano também, que tem a sua família, que tem seus problemas, suas alegrias. Sabe, então, um dos pontos principais de se saber negociar é o respeito. Você precisa respeitar o outro com quem você está negociando. Não tenha dúvida nenhuma que uma boa negociação, onde as duas partes saem ganhando, não é só você que tem que ganhar. Não é só quem está à frente da negociação que tem que tirar vantagem. Não é. Não é certo isso. Então, quando você faz isso de maneira certa, de maneira correta, honrada, justa, não tenha dúvida nenhuma, você acaba ganhando um aliado para os seus negócios e para a sua vida. Então, negociar não é só visar a grana, o financeiro. Negociar é algo muito mais profundo, porque diz respeito a duas pessoas ou as pessoas com as quais você vai poder ofertar o seu produto, serviço, negócio ou vice-versa. E os dois precisam sair ganhando. Precisa ser algo de respeito entre as partes. Então, não é só visando o dinheiro, é visando o bem-estar também daquele momento, daquela negociação. É respeitar o outro e saber negociar de forma que os dois saiam ganhando com isso. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Como é uma grande responsabilidade saber negociar e usar da persuasão, da comunicação para poder fechar negócios. É aquela coisa. Cuidado, porque a vida é uma roda gigante, mas ela gira, e um dia você acha que está aqui e no outro você está aqui, embaixo. É como montanha, você subiu, desceu. Ó. Então, cuidado com o que você faz na sua vida, com as técnicas de comunicação, de persuasão, de negociação. Respeite o outro, respeite a pessoa com quem você está trabalhando, seja seu sócio investidor, seja seu parceiro de negócios, seja o que for. Utilize da maneira certa, com honra, o que você vai aprender.
ou que você já sabe e que vai melhorar, vai aprimorar, considerando você já um jogador e uma jogadora milionários. E não é só de dinheiro, porque desse jeito, dessa forma, que eu considero a forma correta de se negociar, além de tudo, você vai estar se posicionando no mercado. Você vai estar se posicionando diante de uma situação, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que vão, ao longo do tempo, que as coisas às vezes não acontecem do dia para a noite. Existe o processo de maturação. Então, vão validar o que foi feito naquele dia, naquela negociação. É posicionamento. Com isso, você vai ter poder de se posicionar em outras negociações. Entende? É por isso que é importante você entender sobre cada ponto desse, pensar, refletir sobre cada ponto desse que eu estou te apresentando. Até porque negociação é também percepção de valor, e não é valor financeiro que eu estou falando, não. Tem a ver? Tem. Você precisa entender, né, sobre o valor que você está negociando em termos de números, grana, dinheiro, tudo bem. Mas eu falo de valor, no valor, como eu acabei de comentar antes, no valor muito maior, que vai trazer para você um retorno de reconhecimento como pessoa honrada e correta de se fazer negócios. Então, esse valor ele é inegociável. Na sua vida, esse valor precisa ser inegociável. É como se você não tivesse o direito de fazer com que a maneira como você negocia seja somente ao seu bel prazer, porque você precisa entender que existem pessoas envolvidas diretamente nesse negócio e que, independente disso, nos bastidores, você tem uma vida, você tem uma família, você tem pessoas que muitas vezes acreditam no que você fala, e muito mais do que acreditar no que você fala é o seu exemplo. Então, não é aquela história de não é o que você fala, mas é o que você faz. Então, essa percepção de valor precisa ficar muito bem clara no mercado. Sabe, para que você veio? É preciso que isso seja entendido também através da negociação. É fundamental. E negociar acaba sendo o quê? Poder. Poder de estratégia. Eu estou querendo que você entenda o quanto é importante esse projeto e o quanto ele é verdadeiro em cada área dessa que eu estou te apresentando, dos 14 pilares para o empreendedorismo de sucesso. Não só na indústria gamer, mas em qualquer outra área. Porque você vai usar para outras áreas também, através do dinheiro que você vai ganhar aqui, junto comigo nesse negócio. E nesses múltiplos negócios que vão surgir. E através desse grande network que nós vamos desenvolver. Você consegue compreender o que eu estou te dizendo? Seja verdadeiro com você mesmo. Sim, eu entendo. Não, eu não entendo. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo. E o gamer, preste atenção no que eu vou te dizer. O gamer que aprende sobre negociação, ele acaba sendo tratado no mercado como um ativo. Você sabe o que é um ativo? Ativo é um valor inegociável. Por quê? Porque tem valor. É esse valor que você desenvolve quando você negocia de maneira certa. E o jogador, a jogadora, o gamer, que aprende sobre isso, ele se transforma em um grande ativo do mercado. Desejável. E na economia gamer, valor sem negociação, ele continua invisível. E você não quer ficar invisível, eu não quero que você fique invisível, você não vai ficar invisível, claro, se você seguir o manual do fabricante, como diz a história. Estou aqui para isso, para te ajudar. Portanto, acima de qualquer coisa, os seus valores, eles precisam estar sempre dentro da negociação. Seus valores de vida, eles são inegociáveis. Portanto, eu disse no vídeo anterior que onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. É um ensinamento da Santa e Sagrada Escritura. Nosso Senhor nos deu como presente alguns ensinamentos
fundamentais para poder viver bem, seja na vida pessoal ou na vida profissional. E um deles é esse. Então, a negociação está diretamente ligada aos seus valores como pessoa, como ser humano. Cuidado, porque eles são inegociáveis. Negocie a verdade e você, com certeza, você nunca, jamais vai sair perdendo, porque a vida é uma caixinha de surpresa e um dia, de alguma forma, a sua honestidade, a sua razão daquele momento vai se transformar em um triunfo. E você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai se orgulhar de ter negociado da maneira certa. Amanhã o nosso vídeo vai ser sobre dados técnicos da indústria gamer, esse mercado bilionário. E eu não quero que você esqueça de uma coisa. Milhões, mas milhões, bilhões de pessoas no mundo, milhões de pessoas no Brasil e bilhões de pessoas no mundo, a grande maioria joga e consome da indústria gamer. Uma minoria muito pequena está ganhando dinheiro. E olha que está ganhando dinheiro sem as 14 áreas que eu estou aqui para te apresentar. Eu quero que esse seja um dos maiores diferenciais do mercado da indústria gamer. Esse projeto que está aqui para mudar de vez a sua vida. Em várias áreas. Mas é preciso que você tome essa decisão. Então fica comigo, porque em breve o projeto vai estar nas suas mãos. E juntos a gente vai poder desenvolver esse negócio. E não só fazer grana, mas fazer outros e outros negócios e prosperar nesse mercado bilionário da indústria de jogos digitais. Até amanhã, até o próximo vídeo.